Então, hoje a gente começa a primeira live do nosso ciclo de debates do MPIE, né? A gente começa hoje, então, com os desafios da educação básica na pandemia. A próxima live será no dia 9 de junho, com o professor Palazzo como nosso convidado, que vai ser EAD depois da pandemia. Depois, no dia 24 de junho, nós temos uma outra, que vão ser os desafios da educação infantil nesse contexto da pandemia. E no dia 30 de junho, temos outra, e que daí depois eu vou passar para a professora Josiane falar um pouquinho mais sobre essa, tá? Então, a ideia é que nós tenhamos algumas nesse transcurso que a gente está um pouco mais afastado, mas vamos dar seguimento também depois em agosto e setembro, já temos outras planejadas. Tá bom? Hoje a professora Cristina vai nos brindar com a sua fala, né? E a gente pensou numa dinâmica, eu vou apresentar aqui a professora para vocês, para conhecerem um pouquinho melhor, depois a gente passa a palavra para ela fazer um pouco da exploração e tal do nosso tema, né? E a professora Josiane vai fazendo algumas intervenções, né? Enquanto a Cristina estiver fazendo a sua fala, eu vou ficar no chat acompanhando perguntas que vocês queiram fazer para ela, e vou organizar essas perguntas, porque muito provavelmente a gente não vai ter tempo para tantas, né? Mas vou organizando e no final eu abro para essas discussões, tá bom? Então, a professora Cristina Martins, que é doutora em Educação pela PUC, doutora e mestre, né, em Educação pela PUC, é licenciada em Computação e especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Atualmente, ela é responsável pela gestão pedagógica e operacional dos projetos pedagógicos associados às tecnologias educacionais, formação continuada de professores em tecnologias digitais e planejamento estratégico do Núcleo de Informática na Educação na Rede La Salle. É isso, né, Cristina? Na rede não, na escola, no Colégio La Salle Santo Antônio. Ah, no Colégio La Salle Santo Antônio, tá ótimo. E... Não, a gente fica muito feliz por te ter aqui, né, e teres aceitado esse convite. A gente sabe que está todo mundo com bastante trabalho, né, e especialmente quem está envolvido com essa dinâmica toda de organização da educação básica nesse momento de pandemia, né. E, Josi, então eu passo para ti, lembrando para tu dar o recado um pouquinho sobre a nossa live do dia 30, e aí passamos para a professora Cristina, pode ser? Pode ser. Então, boa noite a todos e todas, colegas e estudantes. Antes de iniciarmos, então, só para falar dessa live do dia 30, a gente vai tratar sobre o EAD em tempos de pandemia também, mas com olhares sobre o trabalho pedagógico remoto em um contexto de urgência. E aí a gente vai fazer a discussão com dois professores da educação básica de ambas esferas, né, a esfera privada e a esfera pública. Os dois estudantes, eles são mestres e doutorandos e são egressos do nosso curso de licenciatura em Ciências da Natureza do campus Porto Alegre, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, acho que também vai ser uma boa discussão aqui para dar continuidade nesse nosso ciclo. Bom, iniciando, então, a nossa live de hoje com a Cristina. Assim, eu vou organizar a fala da Cristina. A Cristina ela vai falar 20 minutos, vai apresentar alguns slides, e aí depois eu vou fazer algumas perguntas para estimular o debate, e a partir disso as pessoas também podem fazer. A professora Karine vai fazer essa mediação a partir do chat, como ela falou, e vamos ver quantas perguntas surgirão e o que vai dar tempo para a gente discutir. Enfim, eu acho que é interessante que a gente inicie falando sobre esse contexto extremamente problemático que a gente vive hoje em dia, e aí, assim, eu trago como referências básicas duas obras que foram realizadas, escritas nesse período. Uma do David Harvey, onde ele vai falar sobre a política anticapitalista em tempos de Covid-19, e a outra do professor Boaventura de Souza Santos, onde ele vai falar
sobre a cruel pedagogia do vírus, né? Então, ele vai trazer algumas importantes lições que, se a maioria de nós não tínhamos nos dado conta, certamente agora, pela parte prática, nos demos conta, ou pelo menos nos sensibilizamos para reflexão, né? E, obviamente, a pandemia, ela atinge diferentes classes sociais de formas diferentes, e é isso que a gente vai começar a ver hoje, como é que ela atinge também as diferentes escolas, as escolas públicas, as escolas privadas. Eu não vou adentrar, eu iria falar um pouquinho sobre o Boaventura, enfim, as falas dele do livro, mas eu vou passar a palavra para ti, Cris, porque tem muitas questões a abordar muito interessantes, tá certo? Então, a fala agora é contigo. Então, assim, antes de sair falando, né, eu quero dizer para o pessoal que, óbvio, que eu trabalho no locus das escolas privadas, tenho influência não só na rede La Salle, mas também em outras redes, na rede Marista, em outros, tenho muitos contatos em outras redes de escolas privadas também. Conheço algumas pessoas de redes públicas, né, não tantas, então fiquem à vontade para me corrigir caso eu fale alguma bobagem em relação à rede pública, mas eu também não sou tão alienada assim, eu acompanho muito, e a Josi sabe que quando eu defendi, a Josi foi minha banca, né, e um dos meus maiores sentimentos negativos e limitação em relação à minha tese é que eu senti que meus resultados, eu gostaria que eles fossem generalizáveis ao contexto da educação pública, né? E naquele momento em que eu defendi a minha tese, eu percebi que talvez naquele momento ainda não era possível, mas há pouco tempo eu participei de uma banca de qualificação de mestrado, onde eu vi um trabalho excelente sendo desenvolvido numa escola pública, e eu vi que talvez seja possível sim, então eu me senti mais tranquila em relação a isso. Mas enfim, vamos lá. Eu vou fazer um apanhado geral, tá? Começando pelo âmbito nacional. Opa, deixa eu passar aqui. Falando sobre o âmbito federal, sobre o Conselho Nacional de Educação, tá? Eu me baseei num texto que a própria professora Josi compartilhou, tá? Só trouxe algumas questões para nossa reflexão, tá? Sobre as decisões do Conselho Nacional de Educação, tá? Foi aquele parecer, né, do 5 de 2020, onde eles fizeram algumas recomendações muito amplas, em que, em minha percepção, favorece e deixa a desejar a questão da escola pública, né? E aí ali algumas reflexões, né? As decisões finais sobre como ficará o calendário escolar deste ano caberão a estados, municípios, as instituições de ensino superior e as escolas privadas. Bom, as escolas privadas têm autonomia, então, para as escolas privadas, isso, de certa forma, é mais tranquilo. Assim como as instituições de ensino superior, que têm um pouco mais de autonomia, né? Mas as escolas públicas, né, elas estão refém das decisões dos seus governantes municipais e estaduais, né? Então, torna um pouco mais complexo e entra no âmbito político. As atividades não presenciais podem ser ofertadas por meio digital ou não. Então, quem tem condições de ofertar por meio digital vai ter oferta por meio digital, quem não. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente sabe que até então as escolas, eu estou falando do âmbito estadual, a grande maioria das escolas estavam distribuindo material impresso para os estudantes, né? Sem muita intervenção dos professores, tá? Se eu estiver errada, me corrijam. Se tem algum professor de escola estadual, pode me corrigir. A gente que é da escola privada estava trabalhando com um ambiente virtual de aprendizagem e lidando de uma forma, talvez, com dificuldades, mas talvez
dando a possibilidade de aprendizagem, de uma aprendizagem talvez com mais qualidade para os nossos estudantes, né? O que na escola pública, não sei como isso se deu, até porque distribuir um material impresso para um estudante sem a mínima mediação e com uma condição vulnerável de família, a gente não sabe como isso se dá, né? Devido à pandemia, o MEC autorizou que o ano letivo tenha, em 2020, menos de 200 dias, nós manteve a obrigatoriedade das 800 horas no ano letivo para as escolas de todo o país. Bom, isso de certa forma impacta muito as escolas públicas, né? As privadas se reorganizam de uma forma não tão tranquila, né? Mas se reorganizam. Queres fazer uma intervenção, Jô? Tá. O CNE recomenda, no retorno das aulas presencial, que as escolas façam uma avaliação diagnóstica de cada estudante para verificar o que foi, de fato, aprendido no período do isolamento. A gente está 3 meses, praticamente, desculpa, a gente começou em março, abril. Quase 3 meses, vamos ficar até julho, talvez todo julho, né? Dependendo do andamento da pandemia, sem aula. Considerando um aluno de escola pública, não vai ter uma avaliação diagnóstica, não vai ter esse tempo muito provavelmente não vai ser recuperado. Até para aluno de escola particular, eu acho que vai ser muito difícil retomar esse tempo. Então, provavelmente, isso vai ter que ser retomado ao longo dos anos escolares dessa geração, né? Essa, pelo menos, é a minha opinião, enquanto pesquisadora da área, né? As atividades remotas não são obrigatórias, né? Podem ser, não são obrigatórias. Então, cada um faz o que quiser. As redes podem optar pela reposição da carga horária de forma presencial ao fim da emergência. Como é que a gente vai recuperar 2, 3 meses de aula? Isso é inviável. Enfim, então, fica a dúvida, né, de como que vai se dar isso. Em âmbito estadual, né, daí falando mais especificamente do Rio Grande do Sul. Se não me engano, semana passada, o governador, então, falou que vai ser fortalecido o ensino remoto, porque no mês de julho nós não retornamos às aulas e vai ser reavaliado até o dia 15 de julho, talvez retornar com a educação infantil, ensino superior, enfim, algumas instâncias ali, e talvez a gente não volte nem em julho. Então, e se voltar num retorno gradual, com uma condição bem complicada, com protocolos bem rígidos, e isso e com níveis que me parece, tá, posso estar errada, que são protocolos adaptados do que se está fazendo na Europa, e esses protocolos que se estão fazendo na Europa não está dando certo, né? Na Europa, na Espanha, eles tentaram retornar dessa forma, assim como eles tentaram retornar na França. E o que aconteceu? Eles retornaram o nível 1, começou a disseminar casos de Covid, eles voltaram atrás e pararam. Aí eles conseguiram avançar nível 1, nível 2, nível 3, começou a disseminar casos, voltaram atrás e pararam. Então, hoje a gente está com um processo estável, pelo menos em termos de escola particular, de estudos domiciliares. Se a gente começar a avançar nesses estudos domiciliares, a probabilidade da gente avançar nesses estudos presenciais e ter que retornar para os estudos domiciliares é muito grande, né? Fora uma série de protocolos que vai se exigir, por exemplo, a educação infantil, que as crianças não vão poder se tocar, um monte de rotinas que são da educação infantil não vão poder ser cumpridas, né? Como que a gente vai lidar com uma criança de 3 anos, tem que explicar para ela que ela não pode abraçar o colega, que ela não pode tocar o colega, que ela tem que usar máscara, enfim. Bom, nem vou entrar muito nessa discussão.
Mas o que mais nos chama a atenção é que agora que o governo estadual resolveu, quer dizer, não sei se resolveu, mas conseguiu se organizar para começar a implantar uma plataforma virtual nas escolas públicas. Bem, ali eu vou passar esse material para vocês, né? Tá ali, eu tirei é uma fonte do governo, né? Eles estão preocupados com o Enem também, né? Enfim, é uma preocupação válida, acho que é um movimento válido, mas depois de 2 meses de pandemia, claro que isso exige toda uma organização, né? Enfim. Mas o que acontece? Não prevê formação docente, eu não sei como que está em andamento, né? Eu trabalho com formação docente, a gente sabe como é que funciona a formação docente para uso de tecnologia. E não tem nada falando sobre a questão de disponibilizar acesso à internet, ao dispositivo, para essas crianças de baixa renda, né? De vulnerabilidade. Então, fica a questão. O que adianta a gente ter um ambiente virtual se essas crianças não têm como acessar, né? Então, fica a reflexão. Bom, mudando para o meu locus de atuação, para as escolas privadas, a gente enfrentou muitas dificuldades iniciais, sim, porque a plataforma antes, a gente tem uma plataforma que a gente utiliza, que é essa plataforma que a gente está usando, né, que é a plataforma da Google, só que ela era usada numa perspectiva, que era uma perspectiva de recurso de apoio no modelo de ensino híbrido, não como uma perspectiva de uso de sala de aula. Então, a gente teve que fazer essa transposição didática com professores e estudantes do presencial para o virtual. Isso é um processo. Isso não é uma mudança que acontece do dia para a noite. Eu não vou falar para vocês como está agora, porque eu vou deixar para as perguntas, tá? Hoje a gente já está num cenário muito melhor, mas deixa para as perguntas. A implementação de um sistema, né, sem processos definidos em 1 ou 2 semanas, a coisa foi meio de sopetão. Então, vocês imaginam que quem entende de informática sabe que a implantação de um sistema é bem complexa, né, e implantar isso em 1 ou 2 semanas não é bem assim, né, a gente tem uma série de situações complicadas, né, e daí organizar também uma equipe de suporte técnico, a gente tem sempre, e ainda tem hoje, né, uma certa confusão entre o que é TI, que é a equipe de suporte técnico de tecnologia da informação, e o que é pedagógico, que é a equipe de tecnologia educacional, e também na nossa escola a gente ainda tem um contexto de apoiadores, que são os auxiliares dos professores, né? Então, a gente tem todo esse contexto, a gente tem toda essa estrutura. Também tinha a questão de demonstrar para os pais a credibilidade, né, em relação aos estudos domiciliares via ambiente virtual de aprendizagem, porque no momento eles se sentiram inseguros e talvez, assim, descrentes de que isso realmente ia dar certo, e eles tinham esse direito de pensar dessa forma, né. Também a dificuldade de calibrar a quantidade de atividades para os estudantes, porque qual era a referência que a gente tinha até então? Era a EAD do ensino superior, a gente não tinha outra referência. A primeira, estão chamando de estudos domiciliares, mas vamos e viemos, né? É educação à distância. A gente só está suavizando o nome, ensino remoto, estudos domiciliares, é tudo uma suavização que é o nome de EAD, né? Então, a gente teve que trabalhar com essa calibragem, porque é a primeira vez que a gente trabalha com isso na educação básica. Então, faz parte de um processo, né? Dar conta das interações e da interatividade, né? Quem conhece o professor André Lemos sabe, né? Que ele trabalha com esses 2 conceitos. Um conceito é a interação, que é a interação pessoa-pessoa, e a interatividade, que é pessoa-máquina. Então, isso tem uma diferença. E o grande desafio foi trabalhar com isso na educação infantil nos anos iniciais, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, porque são os níveis que mais exigem a interação,
e a interatividade, ela não dá conta, né, dessa interação necessária nesses níveis. E aí também dá conta da alfabetização. Como dar conta da alfabetização nesse ambiente, tá? Mas a gente tem experiências muito positivas e coisas muito legais. Mas eu vou deixar isso para as perguntas depois, tá? Não vou dar spoiler agora. E aí, mas apesar de todo esse cenário, né, bem difícil, a gente teve muitas coisas boas acontecendo, muitas janelas de oportunidade que surgiram com a pandemia. Vocês conseguem enxergar bem ali o que eu estou expondo? Sim. Então, assim, ó, a gente pôde perceber uma transposição didática muito bacana com muitos professores. Claro que tem ritmos de aprendizagem diferentes, assim como com os alunos, com os professores também tem. Então, a gente pode ver ritmos de aprendizagem diferentes, mas a gente viu em alguns professores um crescimento, assim, ó, maravilhoso, né? E do professor desenvolvendo essas macrocompetências, tá? Todos esses textos que eu estou citando, depois eu botei num slidezinho final ali, que eu vou passar para vocês, tá? E daí o uso ético, seguro e responsável das TICs, né, das tecnologias digitais, ferramentas e conteúdos digitais, desenvolver habilidades dos estudantes em relação às tecnologias digitais, porque a gente tem uma visão equivocada de que porque os estudantes eles têm muito contato com a tecnologia, eles vão chegar num ambiente virtual de aprendizagem e eles vão se virar bem. E isso não é bem assim. Por quê? Porque na maioria dos casos, nos ambientes virtuais, principalmente no início, a gente fazia muito a transposição do presencial para o virtual. Entra aí na sala virtual, fecha o microfone, fecha a câmera, que eu vou expor meu conteúdo. A gente estava trabalhando do modo tradicional. O que o estudante está acostumado? Ele está acostumado a entrar num jogo onde ele interage com os amigos dele, ele fala, ele conversa, ele pensa, ele trabalha colaborativamente, ele trabalha de uma forma hipertextual, ele trabalha de uma forma completamente diferente. Vocês conhecem o Mark Prensky, né? O Mark Prensky, ele é um pouco controverso, mas ele trata algumas questões relacionadas a essa relação do jovem e da criança com a tecnologia. Então, uma coisa é o estudante, a criança e o adolescente interagindo com algo que é do seu interesse. Outra coisa é colocá-lo a interagir com uma tecnologia que não é do seu convívio, não é do seu interesse. Então, qual o autor foi rápido? Mark Prensky, que eu tenho um livro aqui, só um minutinho. É o autor dos nativos digitais. É aquele famoso autor dos nativos imigrantes digitais, que foi feita uma... Isso. Foi feita uma leitura um pouco errada da teoria dele, mas tem... Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então tem uma diferença sobre isso. Eles são nativos digitais, mas eles são nativos digitais para aquilo que é do interesse deles. E para aquilo que é do hábito do cotidiano dele, do contexto dele. Para aquilo que sai do contexto dele, ele não é tão nativo digital assim, tá? E a gente é imigrante digital nesse sentido. Porque a gente não está tão dentro desse mundo que eles estão acostumados, né? Outra questão, a comunicação, as TICs, né, na comunicação, nos processos avaliativos, na gestão da sala de aula. Aprendizado individual do aluno com as tecnologias digitais, alinhamento das TICs, né, com o currículo e a implementação da sala de aula, desenvolvimento pessoal profissional com as TICs. Então, eu vi muitos professores
desenvolvendo essas macrocompetências digitais. Esse texto foi desenvolvido ali pelo professor Bastos e Boscarioli, está numa revista que depois, no final, ali eu vou indicar para vocês, tá? Outra coisa interessante que na minha tese eu consegui perceber agora que apareceu, tá? Foi a cultura do remix, tá? Na minha tese eu defendi muito a questão de misturar as estratégias pedagógicas para se criar coisas diferentes. O que seria o remix? É eu pegar mais de uma estratégia pedagógica e disso compor uma estratégia pedagógica nova. Não é nada diferente, é uma nova roupagem para algo que já se faz, né? E aí, tu trabalhar com alinhamento com a cultura digital, com o que está emergindo de diferente nas escolas, né? Compor, criar, experimentar metodologias, relacionar a produção, não só o consumo da tecnologia, né? Trabalhar com a produção dos estudantes, com aplicativos, com possibilidades de criação, não só de consumo. Estou me excedendo um tempo, Josi. Eu estou quase acabando. Sim, eu ia falar, assim, mais uns 5 minutinhos e aí a gente segue para as perguntas, tá? Tá. Trabalhar com metodologias ativas, trabalhar o aprender a aprender. Nunca foi tão importante a gente trabalhar o aprender a aprender, a buscar o conhecimento. E também proporcionar um ambiente criativo, tá? E dentro, eu botei minha tese ali depois de referência, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu trabalho especificamente com 3 estratégias pedagógicas, que é a cultura maker, a gamificação e o pensamento computacional. Mas o potencial do remix ele pode ser trabalhado com qualquer estratégia pedagógica, desde que ela tenha essas características, tá? E ali mais algumas janelas de oportunidade, né, que surgiu com a pandemia, que é constatações que a gente já chegou no grupo Argos, né, que é o grupo da professora Lúcia Girafa, né, que é a necessidade urgente de repensar os currículos da formação docente inicial, né, trazendo a temática da tecnologia educacional e da informática na educação de maneira transversalizada e não autocontida em uma ou 2 disciplinas. Por mais que já estava posto a evidência da importância da cultura digital e suas nuances, a exclusão digital está latente no Brasil, o reforço da importância do envolvimento das famílias na rotina dos estudos dos estudantes, né? Isso é uma coisa que estava um pouco fragilizada. E o entendimento da fala do Mark Prensky, né, sobre aquela questão que eu falei, né, dos nativos e imigrantes digitais, né. Então, eu não vou entrar muito nisso, porque eu já falei desse assunto. E aí eu trouxe algumas falas do professor Paulo Blickenstein, tá, que também são as referências do texto dele, que é os desafios do contexto brasileiro para a educação básica, tá? E é criar estratégias para garantir que eles, né, no caso, os estudantes, possam continuar aprendendo de forma saudável e viável durante essa crise. Tentar cobrir o mesmo currículo é irreal. Achar que os professores terão tempo para executar todos os seus planos de aula online é cruel, né? E exigir também que as crianças e os adolescentes passem toda uma manhã em videoconferências, isso é cruel, e a gente já sabe pelos estudos de AD que isso não favorece a aprendizagem. Os pais provavelmente não vão ter tempo ou formação para acompanhar a atividade dessas crianças por semanas a fio. Entender as possibilidades e as limitações da educação online é fundamental. Os alunos que mais se beneficiam da educação online são os que já têm um desempenho acadêmico melhor, ou seja, quem mais precisa se beneficia menos. E no Brasil, os alunos mais carentes não têm como seguir cursos online. Além de terem menor acesso à internet, computador em casa, eles dispõem de menos espaço físico para assistir às aulas virtuais. Então, aqui estão as referências dos textos que eu usei. Eu vou passar esse link para vocês, dessa apresentação.
Tá certo, muito obrigada, Cristina. Assim, a tua fala, ela traz vários desafios, né? E acho que, principalmente em questão de infraestrutura escolar, claro que daí na tua experiência a gente percebe que já tem uma infraestrutura básica, a gente percebe que vai ter um grande desafio na questão do currículo. A gente percebe também que a gente tem um grande desafio para os docentes em relação à constituição e reconstrução, construção de didáticas que deem conta dessa interação e dessa interatividade. E a gente também percebe grandes desafios para os gestores, né? Porque essa remixagem ela vai se dar na prática pedagógica, em sala de aula, mas ela também vai ter que se dar no âmbito da escola, da gestão da escola como um todo, né? Então, a gente vai precisar de um grande esforço para conseguir dar conta dessas lacunas. E aí, eu quero te fazer a minha primeira pergunta, que eu já vou subdividir em duas. Quais as estratégias que vocês têm desenvolvido nesse período para garantir o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e também na questão da formação pedagógica dos professores? Tá? Então, acho que são essas as questões que a tua fala, que tu deixou para o final, assim, acho que a gente está bastante interessado para saber como é que tá rolando isso na prática. Sim, assim, ó, em relação à formação de professores, tá? Enquanto escola, a gente tem alguns processos individualizados, né? A gente tem processos de reunião pedagógica, onde a gente trabalha especificamente alguns pontos mais nevrálgicos da questão da condução dos domiciliares e das questões técnicas, né? Daí tem a equipe mais pedagógica que trabalha a questão pedagógica e eu da tecnologia educacional trabalho um pouco mais da tecnologia educacional. Daí até a própria Renata da mantenedora está aqui e a própria mantenedora também oferta cursos mais robustos em relação a tecnologias educacionais para os professores. Então, a gente tem uma estrutura de formação docente bastante robusta, tá? Em termos para esses professores, tá? Então, eles estão bem servidos em relação a essa questão. E também a gente já trabalha com o ambiente do Google como ambiente de apoio desde 2018 na escola. Então, não foi... Claro que eu não vou te dizer que a gente não passou por dificuldades, porque, nem eu disse, a gente trabalhava como ambiente de apoio, agora a gente está trabalhando como um ambiente de sala de aula, são coisas diferentes. Então, a gente passou por dificuldades, sim, mas até certo ponto foi tranquilo, assim, sabe? É mais os problemas técnicos que a gente vem enfrentando devido a uma implantação, porque, querendo ou não, foi uma implantação nova de sistema, né? Passar essa questão do sistema de apoio para o sistema de sala de aula, né? Foi uma implantação praticamente nova de sistema, né? Então, nos exigiu bastante enquanto equipe técnica, né? E a questão do ensino e aprendizagem com os alunos, como é que tem acontecido? Assim, ó, isso a gente tá muito tranquilo, tá? No início foi um pouco conturbado pela questão de ajuste de processo, né? Como eu te disse, os professores também estavam se adaptando, estavam se organizando internamente, porque para eles também foi tão difícil quanto para nós. Foi mudar da água para o vinho do dia para a noite, algo que é um processo. Né, eu trabalhei 8 anos com professores de educação à distância na assessoria de disciplinas semipresenciais, né, e tu trabalhava com processo. Quando tu trabalhava como professor, tu fazia um curso de capacitação docente, tu ficava 6 meses formando esse professor para ele poder trabalhar numa disciplina à distância. E isso não existiu com esses professores. Eles tiveram que aprender isso em 2 semanas. Então, óbvio que no início eles tentaram reproduzir o presencial no virtual, que era a referência que eles tinham. Mas aos poucos eles foram se dando conta, e daí entra aquela questão da experimentação, do dar certo, do não dar certo,
do se perceber professor, do se reinventar, do se ressignificar professor, e daí aquilo que eu falei para vocês, de se perceber as mudanças, e agora a gente percebe, em termos de alfabetização, tenho que elogiar, assim, a gente tem professoras de primeiro ano que estão desenvolvendo um trabalho de primeira linha, assim, elas estão conseguindo desenvolver um trabalho maravilhoso com as crianças de primeiro ano, assim, incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de seguir o Colégio La Salle Santo Antônio nas redes sociais, sigam que vocês vão poder acompanhar um pouquinho, assim, do trabalho que está sendo desenvolvido. E também, por exemplo, a gente tem desenvolvido trabalhos interdisciplinares com professores. Tem professores desenvolvendo, por exemplo, teve um professor de português, uma professora de português e um professor de história que trabalharam um livro, se eu não me engano, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, com os alunos. Um trabalho maravilhoso, um trabalho muito lindo que eles fizeram, assim, em conjunto. Então, a gente está tendo um trabalho muito bonito. E também tem um professor de redação que ele estava, assim, ele se sentiu muito desafiado a como vou trabalhar redações com esses alunos agora, porque eu preciso fazer essa intervenção muito direta com eles. Então, a gente conseguiu desenvolver com ele um mecanismo técnico que ele está conseguindo fazer as correções das redações, e daí eu disse, mas não pode ser escrito no Google Docs? Não, Cris, tem que ser à mão, porque o Enem tão cedo eu acho que não vai mudar. Então tem que ser à mão. Então a gente conseguiu desenvolver todo um processo com ele muito bacana e que ele tem nos dado um retorno muito positivo. Então a gente está tendo práticas muito legais, muito interessantes, estão dando um retorno muito positivo. Com a educação infantil, a gente também está tendo trabalhos maravilhosos. As crianças chegam a querer tocar assim a tela, sabe? De tão acolhidas que elas estão se sentindo, sabe? Então, o início foi muito difícil, a transposição didática foi muito difícil, mas eu acho que agora a gente chegou num ponto que a gente conseguiu, assim, algum avanço. Isso que eu estou dizendo não substitui a interação que o virtual exige. Tá? Quero deixar isso bem claro. Mas dentro das possibilidades do online que a gente tem, a gente está conseguindo desenvolver, ao meu ponto de vista, um bom trabalho. Uhum. Tu consideras que vocês estão, então, conseguindo romper com esse ensino tradicional, assim, essa transposição tradicional de sala de aula? Eu acredito que sim. Uma metodologia mais inovadora, talvez mais ativa, e, enfim, romper com essa lógica de transpor ali a exposição oral de 20, 30 minutos, porque muitas escolas, elas têm feito isso, né? O início da tua fala traz bem isso, essa questão de que alguns professores, eles expõem ali 30 minutos e aí depois fica pedindo essa interação que não vem, que não tem um estímulo efetivo, né? A gente ainda tem feito algumas calibragens, né? Mas dentro do possível, assim, eu acho que eles estão... É que também tem a questão do tempo de cada professor, né? Eu acho que também cada professor tem o seu ritmo de aprendizagem e também tem aquela questão dele se sentir confortável, de se sentir seguro dentro desse ambiente para se sentir confortável para fazer algo nesse nível, né? E também eu acho que no período que a gente está vivendo, a gente também forçar uma barra demais com um professor desses, eu acho que também não é legal. Então, eu acho que ele precisa também desse tempo para ele poder se aventurar. Porque também é muito difícil, a gente também tem que se pôr no lugar do professor, porque a gente sabe da formação fragilizada que esse professor veio. Por mais que a gente trabalhe a formação continuada, a gente sabe que não é o ideal, não é o suficiente. Então, minha percepção é que, assim, esse professor ele tem que ter um tempo para processar isso. E essa transposição didática de
de ensino tradicional para ensino inovador, de educação presencial para educação à distância, para uns é mais rápido, para outros nem tanto. Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa também dar esse respaldo para o professor e ter essa, como é que eu vou te dizer, respeitar esse tempo desse professor, né? Porque também, até certo ponto, não é culpa dele, ele não ter tido no desenvolvimento da formação inicial dele, talvez essa formação, né? E assim, minha última pergunta para ti é, assim, como é que tu achas que vai ser essa escola de educação básica pós-pandemia? Assim, eu acho que acho que não só em termos de educação básica, mas em termos de mercado de trabalho, a gente vai ter uma mudança mundial, a gente vai, sim, rever todos os processos, vai ser diferente. Eu acho que vai haver uma valorização das tecnologias digitais. Eu acho que talvez as resistências que haviam em relação às tecnologias digitais, de certa forma, vão ser rompidas. Não da melhor forma, né? Não da forma que a gente espera, para quem é dessa área, talvez por um pouco de receio. Até deixa eu pegar, se não for demais. Será que caiu o sinal dela? Acho que sim. Sumiu. Acho que o professor Palazzo, não sei se era uma pergunta, professor, que o senhor queria fazer uma dúvida que eu tenho. Eu adorei a apresentação, aprendi muito, porque eu trabalho essencialmente com o pessoal da pós-graduação e trabalhava com a graduação, e aprendi muito. Eu tenho acompanhado meus netos do outro lado, funcionando também numa escola particular, e aparentemente está funcionando muito bem. Mas tem uma coisa que me preocupa, acho que vocês podiam conversar um pouco sobre isso. A gente está muito preocupado com formação dos alunos no aspecto de conteúdo. Tem uma coisa que me preocupa bastante, é o desenvolvimento das habilidades interpessoais. Eu vejo o negócio dos jogos, o mais velho tem 15 anos, tá? E eles têm uma estrutura de jogos que funciona super bem, eles trabalham integrados, mas era uma turma que vem desde o primeiro ano do fundamental junto. E esse ano está terminando o fundamental, o ano que vem vai para o secundário. Como é que vocês pensaram em como desenvolver essas coisas com a gurizada, deixar um tempo para eles jogarem, para eles se organizarem, alguma coisa desse tipo? Era essa a minha dúvida. Eu anotei aqui. Eu acho que é a dúvida de muitos de nós, né, professor? Eu também tenho uma filha, eu acho que outros aqui estão acompanhando isso também, e a gente conseguiu respostas rápidas para o conteúdo. A formação, que faz parte da educação, eu acho que ainda estamos tateando um pouco, né? Josi, desculpa. Não, eu anotei aqui a pergunta do professor Palazzo, mas por eu favor, acredito que... não me chama de professor, o Palazzo, tá? Nós somos colegas. Colega Palazzo, então. Mas eu acredito que também tem a ver com essa questão da interação e interatividade que a Cristina trouxe na fala dela, né? E a gente percebe que existe toda uma política de... Cristina voltou. Vou fazer o link para ti, Cris. De incentivo, né, dessa questão do desenvolvimento dessas competências socioemocionais, principalmente pós-BNCC. Cristina, o Palazzo, nosso colega, perguntou em relação ao desenvolvimento de atividades de competências socioemocionais, porque conforme o que ele relatou, a gente percebe que rapidamente se constituiu algumas estratégias para dar conta de um conteúdo, né, do conteúdo escolar. Uhum. Mas como é que fica essa outra parte? Como é que tem sido aí a tua experiência na prática? Sim, a gente tem trabalhado bastante. A gente tem o SOI, né, que é o Serviço de Orientação. Ele tem trabalhado direto com as crianças, né?
e também com os pais, para baixar um pouco a ansiedade, né, e também trabalhar um pouco com essas questões que, principalmente de rotina, né, porque eles estando em casa com as famílias, muitos estão sem rotina, às vezes eles não acordam no horário das aulas, eles não se organizam, eles não têm, por exemplo, eu pelo menos quando faço um curso à distância, eu tenho dificuldade de fazer um curso à distância, confesso para vocês, porque eu tenho dificuldade de ter autodisciplina para me organizar, para fazer um curso à distância, tá? Mas é uma limitação minha. Imagina para uma criança, sei lá, de 10 anos. E a gente tem situações, às vezes, de pais até que são médicos, os dois pais, e os filhos ficam, às vezes, um pouco numa situação, não vou dizer de abandono, não é de abandono, mas que precisa ter um pouco mais de autonomia para se virar, né? Então, é complexa a situação, sabe? Mas o que eu queria trazer, que vai um pouco nessa linha, é que saiu esse material aqui, que eu posso mandar para vocês o link também. Eu peguei esse material um pouquinho antes de conversar com vocês, que ele fala das tendências pós-pandemia, né? E daí ele traz itens como economia de baixo contato, né? Que é essa questão que provavelmente vai ser postulada a partir dessa questão da pandemia, enquanto a gente não tiver uma vacina. Vigilância em massa, né? Uma coisa que já vem acontecendo, né, que antes era mais controlada, mas que agora a coisa está meio solta, é que a gente está sendo vigiado constantemente, né? Flexibilização permanente, então a questão de mercado de trabalho, né, da gente estar trabalhando em home office, essa questão vai se estabelecer. As empresas já se deram conta que isso é mais barato, então isso é uma questão de mercado de trabalho que vai se estabelecer. Limpeza e desinfecção ubíquas, então isso vai ser uma coisa que vai virar rotina para todo mundo, né? Eu, pelo menos, me dei conta o quanto antes eu era relaxada, assim, porque, tipo, hoje eu chego em casa e eu limpo tudo que entra na minha casa, e então me preocupava em fazer isso. Então, a partir disso vai virar um hábito para mim, mesmo quando acabar a pandemia, né? Economia da ansiedade, então acho que vai um pouco de encontro dessa questão, né, da questão emocional, e sim, a gente está tendo que lidar muito com a questão emocional das crianças. Eles se sentem muito preocupados, por exemplo, quando saiu essa questão de que talvez pudesse voltar às aulas, eles estavam muito preocupados. Eu participei de algumas reuniões de pais, mais como suporte técnico ali, como ouvinte. Eles estavam muito preocupados, expressavam junto com os pais na reunião a sua preocupação de ter que voltar às aulas, porque eles não queriam, porque eles estavam muito assustados, né? A infodemia, né? Esse mar de informação sobre a pandemia, que a gente já não sabe o que é verdade e o que não é, né? Super apps, né? Agora a gente trabalha por aplicativo e pede e compra coisa ali, faz coisa aqui, tudo a gente faz por aplicativo, né? Um propósito coletivo. Olha o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, gente. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Experiências aumentadas, comida reinventada, né? Quem não está pedindo comida agora só por aplicativo, né? Quem está indo em restaurante agora? Realidade sintética. Esse aqui eu não li muito bem, eu não sei dizer muito bem sobre o que é. E cyber-resiliência, né? A questão de saber lidar com a cybercultura, né? De saber separar o joio do trigo, né? De saber o que é fake news, o que não é, enfim, de criar um pensamento crítico maior em relação às informações, né? Indo um pouco na questão que tu falaste, Josi, do Boaventura, eu tenho um outro livro aqui que eu acho que é bem interessante. Estava aqui em casa faz um tempo que eu não pegava, mas é esse livro aqui, ó, do Alvin Toffler, que escreveu A Terceira Onda.
o futuro do capitalismo. Ele fala muito sobre o que a gente está vivendo agora, que na verdade a pandemia só expôs, né? Inclusive ele fala da questão da China, que a China é uma potência, e se a gente parar para pensar, né, quais foram os países que melhor se viraram agora na pandemia, né? Foram os asiáticos. O eurocentrismo e o americanismo já eram, né? As potências mundiais hoje são as asiáticas, né? Cris, eu quero perguntar para a Karine como é que a gente está no chat, se a gente teria alguma outra pergunta. No chat só muito bom, curti muito, não temos perguntas direcionadas. Ah, como assim? Eu acho que a Josi se encarregou das perguntas, ela colheu antes. Não, na verdade, assim, eu ia perguntar, mas tu já respondeu também na fala em relação ao retorno que tu sentes dos pais e dos alunos, né? Tu trouxe essa questão emocional. Esse retorno, para a gente saber. Também eu ia perguntar sobre a questão da desigualdade, que se é que existe, né? Mas acredito que nesse caso aí não se encaixaria. O Jonathan tem uma pergunta, ele está dizendo. Pode colocar a tua pergunta, Jonathan. Acho que pode perguntar, né? Agora. Claro que sim, depois do Anderson. Boa noite. Boa noite. Boa noite, abre a tua câmera, Jonathan. É porque eu tô com a minha fantasia de mendiga, eu não vou abrir, não. Então, a pergunta que eu tenho é como fazer para dirimir a dificuldade de acesso às TEDx nas escolas públicas, porque nós fizemos uma pesquisa ali no IFSU e a gente não tinha percebido o tanto de alunos que têm dificuldade no acesso, até por isso que as aulas foram interrompidas, e nós estamos tendo dificuldade quanto a isso. Eu queria perguntar para a professora Cristina se tem algum plano, mesmo ela não trabalhando em escola pública, se ela tem alguma ideia de como dirimir essa dificuldade. Governamental. É uma questão de governo, né? Lá em Nova York, o governo distribuiu carros posicionou carros de internet Wi-Fi na cidade e distribuiu roteadores Wi-Fi perto para os estudantes que não tinham acesso à internet. Infelizmente, não tem muito. Ou eles fazerem um investimento, só que se ele não tem condições de fazer um investimento, e com a crise econômica que a gente está nesse momento, o que tu vai dizer para esse aluno? Para investir? É uma situação difícil. Infelizmente, eu não tenho uma solução fácil para ti. É uma situação difícil, porque, assim, até mesmo aqueles pais que acabam tendo condições se sentem prejudicados e acabam pressionando o Instituto para que as aulas retomem, pelo menos de uma forma remota. Mas também acontece isso. E a gente também tem dificuldades de famílias que, por exemplo, tem 4 pessoas na família, tá? Eles têm 2 computadores. Os pais precisam trabalhar e os alunos, eles têm aulas remotas também, tá? Tem Meet. E aí os pais precisam trabalhar. Aí os pais precisam parar de trabalhar para poder liberar o computador para os filhos. A gente também tem essa dificuldade. Posso fazer um comentário? Tem uma coisa, Jonathan, é que a gente partiu muito para essa educação emergencial à distância, que eu não estou chamando realmente de EAD, claro que foi apresentado pela Cristina, que evoluíram muito nisso, mas de maneira geral o pessoal está emulando as aulas presenciais à distância, a maior parte que não teve a chance de fazer esse treinamento todo. Mas é que a gente está indo demais na tecnologia, depois eu vou falar isso mais tarde, na minha apresentação, um pouco sobre a história disso aí. É claro que isso precisa de tempo para fazer, mas
as grandes instituições de ensino à distância na Europa, eles têm uma educação e um treinamento misto. Eles têm até materiais impressos que são distribuídos. Eu conheço bem a lá de Grenoble, né? Eles têm um prédio, tem acho que uns 200 metros, que o professor dá um material, tem um pessoal de didática, tem um pessoal de meios digitais, tem um pessoal de impressão, e no final entram os caminhões do correio e mandam material impresso para os alunos. Então, os alunos têm uma interação menor de tecnologia. E nós, de repente, partimos para uma radicalização, que tem que ser tudo alta tecnologia, entende, Jonathan? Eu acho que a gente pode pensar um pouco mais simples, mas claro que tem que ser a longo prazo. Quer dizer, é o ideal e o possível. O nosso possível é bem menor que o possível dos países centrais, mas mesmo lá, eles têm uma solução híbrida. Eu só queria colaborar um pouco com isso aí. Uhum. Não, e prof, eu concordo contigo, mas eu vejo que nesses contextos, eles têm professores e equipes preparadas até para um desenho institucional desses materiais, né? Sim. O que a gente no Brasil, o que não é a nossa realidade aqui no Brasil também, né? É uma infraestrutura. Mas eu acho que é um caminho interessante também. A gente tem que pensar, lá a educação nacional na França é uma estrutura muito pesada. Inclusive aqueles professores que têm alergia a giz, que, como eles chamam, que não pode dar aula por problema psicológico, eles são transferidos para dar o suporte, né? Eles têm muito problema de violência na periferia das cidades, e esses professores são transferidos para a educação nacional para dar o apoio individualizado pelos alunos, 24/24 por telefone até. Mas era essa a minha colaboração. Não, exatamente. E a gente está tendo algumas iniciativas interessantes por televisão, por outros canais de comunicação que não a tecnologia digital, né? É que hoje a minha possibilidade, a minha forma de falar, claro que foi voltada ao meu contexto, né, de tecnologia digital. E também voltada para o que o governo do estado do Rio Grande do Sul está propondo. Mas tem várias outras tecnologias que não as digitais que o governo federal tem proposto, né? Isso a gente não pode também desconsiderar. Cristina, eu teria agora uma última pergunta pelo adiantar da hora, né? Já atingimos ali as 8 horas, as 20 horas. E, assim, o Luiz Carlos Peters Mota... Você vai falar, Karine? Fala. Não, era isso que eu ia dizer, que tem o Jonatas e o Anderson querendo fazer. Tem o Anderson também. Tá, não faço, eu não te vi depois mais na tela. Luiz. Tá, então posso falar o Luiz? Claro. O Luiz, ele traz uma questão que até, eu já vou dizer de antemão, que eu acredito que a gente não tem essa resposta, né, Luiz? Mas vamos tentar refletir sobre ela. Qual o impacto da ausência do ambiente escolar como espaço de socialização, visto que a escola está sendo incumbida das duas socializações? Ele fala em relação ao capitalismo. Sim. É o que a gente já sabe, né? Que pelo menos a tecnologia digital, de uma forma ou de outra, ela permite esse movimento de socialização, né? Não o ideal, não pela a interação presencial, que seria, digamos, o ideal, mas de alguma forma ela permite essa forma de interatividade, digamos assim, né? Anderson, teria mais a outra pergunta? Por favor, Oi, gente, tudo bem? Eu não vou ligar a câmera também, porque eu tô bem mendigo. E eu queria perguntar, no caso, a gente sabe que a gente consegue transmitir bastante conteúdo nessa época de pandemia por meios virtuais. Mas a gente sabe também que a gente tem alunos inclusos que têm diversas necessidades que muitas vezes a escola atende. E às vezes já é muito difícil encontrar soluções para esses alunos estando no mesmo ambiente e convivendo diariamente com ele. Como que vocês têm lidado com alunos inclusos nessa pandemia e utilizado o meio virtual para atender as necessidades deles? Sim, assim, no Google ele permite tu postar materiais para todos os alunos ou apenas para alguns. Então, para alunos de inclusão, a gente tem uma estrutura de psicopedagoga
Então, ela faz esse material junto com as professoras, produz todo esse material e a gente disponibiliza apenas para esse aluno que é de inclusão. Às vezes tem mais de um na mesma turma, né? Porque a nossa escola é uma escola que recebe bastante alunos de inclusão, né? Nós temos bastante alunos de inclusão. Então, tem toda uma sistemática para atender os alunos de inclusão. Já emendando aqui nessa pergunta do Anderson, tu acreditas que a gente vai ter aí um caminho aí de personalização do ensino? Sim. Sim. De certa forma, a gente está tendo, porque, por exemplo, e isso é uma coisa que eu bato bastante, né, que a gente não pode ficar só trabalhando com as ferramentas síncronas, né, que seriam as videoconferências, pelo recurso que a gente tem hoje, mas também com as ferramentas assíncronas. Então, os professores têm dado muito retorno para os alunos de forma assíncrona, né? Os alunos enviam as atividades, eles vão lá e fazem retornos assíncronos. Dá mais trabalho para eles, mas, de certa forma, é uma personalização para o aluno, e o aluno se sente mais próximo do professor mesmo nesse ambiente todo de pandemia, né? Karine, contigo. Bom, eu só posso agradecer a Cristina, né, por essa oportunidade, então, que tu nos trouxe, Cristina, de pensar um pouco mais e problematizar e refletir sobre o momento que a gente está vivendo e os desafios que se colocam, especialmente agora no caso da educação básica, né? E agradecer a presença de todos esses alunos maravilhosos que há tempos não nos vemos, né? Então, pelo menos tivemos aqui uma oportunidade de um encontro, agradecer aos colegas e convidar todos, então, para a semana que vem, então, no dia 9, ouvirmos o professor Palazzo, que também tenho certeza que vai nos instigar e nos desestabilizar, né, para pensar os desafios da EAD e da pandemia. Para variar, vai ter algumas coisas bem provocativas. Mas isso é bom. Eu quero ver o professor Palazzo, que agora eu fiquei curiosa por ele. Vai ser divertido, garanto. E isso é muito bom, né? A gente poder... Estou trabalhando no material para não desagradar vocês. Não, mas é bom às vezes desagradar também, porque a gente às vezes precisa ser desestabilizado para se colocar a pensar, né? Uhum.